Bem-vindos a mais um podcast, o podcast da sua família, que chega dentro da sua casa. Na verdade, estou muito feliz. O convidado de hoje, ele não é só um convidado, ele é meu amigo pessoal, ele é sua família, são nossos amigos da minha casa. Nós nos conhecemos aqui nos Estados Unidos, então não tem muito tempo, mas parece sim que a gente se conhece de uma vida inteira, tá? E hoje eu convidei esse cara porque ele é um cara que tem uma família linda, uma família cheia de princípios, tem um neném que está crescendo no meio desse lar tão bonito, e eu queria trazer um pouco para vocês essa experiência que eu tenho vivendo com eles. Então eu gostaria que vocês tivessem também essa experiência aprendendo muito com o Beto. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é muito importante, você não tem noção, tamanha importância. E se eu ajudar uma pessoa aí a melhorar a família, para mim a minha missão já está cumprida aqui hoje. Obrigado pelos elogios. Quero que você saiba, se você não sabe, eu amo a sua família. A minha família, além de estar a serviço do Senhor, ela está a serviço da sua família também. Você sabe que vocês têm o coração da nossa família também. Ai, que lindo, gente. E hoje eu precisei do serviço do Beto, né? Aconteceu uma coisa e eu precisava que pegasse uma coisa aqui em casa. E eu liguei e eu falei, não, você não tá na rua, você não tá perto, então deixa. E depois eu falei, não. Eu tava incomodando uma outra amiga que tem bastante filho. Eu falei assim, eu vou ligar de novo pro Beto. E ele prontamente fez e foi incrível. Obrigada, amigo. Você, nota 1000. Conta comigo. Pode contar sempre que vocês precisarem. Tô falando isso pra você, mas eu já falei isso pra Bela. Se um dia vocês faltarem, você e o Thiago, que ela pode contar comigo. Ela, a Gica, o Gu. Gente, mas do nada ele quer, ó, que eu vá embora. Gente, vamos lá. Amigo, tem muitas perguntas, tá? Vamos lá, eu tô aqui pra responder e que eu possa ajudar, que possa contribuir com isso. Pronto, a gente colocou a melhor câmera pro nosso convidado, porque eu quero só que ele fale, eu quero que vocês, assim, curtam ele. Nós vamos falar hoje, só pra gente dar um start aqui, a gente vai falar sobre uma família baseada em princípios. E nós somos de religiões diferentes, o Beto é católico, eu sou da Igreja de Jesus Cristo. Mas eu sou limpinho, gente, sou bem Não. limpinho. E eu sou da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E os princípios que eu vejo a família do Beto, eles conduzindo ele e a Nathalie, conduzindo o Noah nos princípios, não são princípios... como é que eu posso dizer isso? Muitas coisas não são da nossa igreja, né? Da minha igreja, no caso. Sim. Mas são princípios cristãos, são princípios que eu sei que o vento vai estar lá fora bagunçando tudo e eles na calmaria. A gente deu uma pincelada no começo, né? E é o lifestyle de Cristo. Cristo, ele veio nos ensinar um lifestyle. E chegou aqui, cada partezinha, cada região deu o seu toquezinho. Então a gente tem toques diferentes, mas segue o mesmo princípio, digamos assim. Que são princípios cristãos. Princípios cristãos. É isso. Beto, vamos começar logo com a primeira pergunta. Manda Como que bala. você iniciou a sua família? Como eu iniciei a minha família? Bom. Ele casou de terno rosa, tá, gente? Porque a Nath, isso aí não foi nem o início, né? Vamos pro namoro? Vamos lá. Então, eu parei para pensar onde eu comecei. Eu acredito que a gente fazemos parte de 3 famílias. A primeira, que é a nossa de origem, a segunda, que a gente está formando, e a terceira, que são os nossos filhos. É o nosso legado e o que a gente vai deixar aí. Então, ao longo desse tempo de casado, nós casamos em 2013, 15 de dezembro de 2013. Foi um dia antes do meu aniversário. A gente veio aperfeiçoando alguns princípios que nós já conhecíamos. No namoro, não foi bem por aí. Então, se hoje, de repente, você está no namoro e ele não está do jeito que você quer, você tem 2 coisas a fazer. Ou você termina, ou você continua. E para continuar, as coisas precisam mudar. Tem um dos meus mentores, ele fala que quando a gente não investe no recrutamento, a gente perde tempo no treinamento. Então, quando a gente recruta errado, a gente vai ter que gastar muito mais energia
no treinamento. Então, no meu caso, foi muito treinamento. A Nathalie, minha esposa, inclusive, eu quero de antemão falar para ela que eu te amo e você é a pessoa mais especial na minha vida. Ele vai chorar, cara, ele Não, vai não vou chorar, não. porque a Nathalie é demais. Ela é demais. Ela é. Inclusive, a gente faz aniversário no mesmo dia, então a gente é muito demais, tá sabendo, né? Sim, As sim, duas claro que sim. arianas demais. Demais. E fazem parte da minha vida, lógico. Então, o princípio desse namoro, ele não teve princípios cristãos. A gente veio aprendendo como lidar. Antes de tudo, como eu disse, na nossa primeira família, eu vim de um lar dilacerado pelo divórcio. Então, uma coisa, eu tinha certeza. Eu não queria aquilo na minha vida. Então, eu queria casar e eu sabia que era para sempre. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Você sabia que casar era para sempre e no namoro você não se comportava como? No fundo eu sabia. Sabia que quando eu casasse eu teria que mudar. Mas eu não estava preparado, eu não estava pronto para ser recrutado. Isso veio depois de um tempo. A gente vai se conhecendo. O namoro ele é feito para isso. O namoro ele é feito para o conhecimento. Tem um casal de conhecidos que eles, no namoro, não dava tão certo. O que eles fizeram? Noivaram. No noivado, também não deu muito certo. O que eles fizeram? Casaram. Casaram. O casamento não tava 100%, assim, não tava legal. O que eles fizeram? Tiveram um filho. E nesse ponto, eles não conseguiram mais seguir adiante. Então, o namoro ele é para isso, ele é para testar. Ele só tem dois destinos. Ou você casa ou você termina. Até você chegar no casamento, aí só tem um, que é o que a gente prega lá em casa. O nosso projeto de família, que família pra gente é a base de tudo e é um projeto para a eternidade. Então, antes de tudo, antes das minhas tretas, que a gente briga também, a gente não é perfeito não, como a galera acha, a gente briga, mas tem o respeito, o carinho, o amor e etc. E a gente tem que saber onde você para, a hora que você para, tanto ela quanto eu. Você estava falando aí de tretas, né? É muito interessante isso, porque as pessoas acham que tem casais que não brigam. Vocês parecem que não brigam, né? Mas eu sei que vocês brigam, é normal, gente, não é possível, né? A gente não sai brigando na frente de todo mundo, até porque isso foge dos nossos princípios, né? A gente não precisa dar pantin na frente de ninguém, né? É o princípio de honra, né? A gente, sobretudo, deve honrar o nosso cônjuge. E a minha esposa, a Nathalie, ela sabe o que me ofende. Eu sei o que ofende. A gente tá juntos, que nem eu falei, casados desde 2013. Mas o nosso relacionamento é de 15, que quase que eu falei errado, é de 18 anos. A gente tem 18 anos. Então, você não tem como casar e automaticamente nós somos pessoas de princípios e vamos até o final assim. Não. Existe a parte de conhecimento. Então você tem que, calma, a gente erra também, vamos lá. E essa parte de respeito é muito importante. Se eu não tô no dia muito legal, não é a hora dela vir e me dar um corte. Ela não vai me dar um corte. Então ela sabe quando que ela tem que falar. Quando que dá o atrito? É quando um não percebe o momento do outro. Que aí vem a parte de comunicação, que também é muito importante. E também a parte de, se nós temos uma boa convivência com o nosso cônjuge, a gente ensina isso para os filhos, né? Hoje foi um dia atribuladíssimo aqui na minha casa, você me socorreu e vou jogar aqui, né, pra galera ficar tudo curioso em casa, mas depois eu conto nos stories, né? E a dica, a gente foi numa lojinha brasileira que vende coisas, um monte de coisas que não tem em mercado normal aqui, né, nos Estados Unidos. E a dica falou assim: mãe, vamos levar tapioca, porque o papai gosta de tapioca. Acho que isso vai fazer bem pra ele hoje. E eu achei tão fofo dela, né? Ele não tava num dia bom, nem eu nem ele. E a gente não tava, a família, assim, não tava num dia legal e tal. E ela teve a sensibilidade de entender que aquilo faria bem. Exato. Então a gente automaticamente, quando a gente começa eu costumo dizer que é como se fossem os dedos, assim, né? Até fazer isso aqui leva um tempo, né? Sim, leva um sim. tempo para isso aqui acontecer. Mas quando acontece, acontece com todo mundo. E quais são alguns princípios, Beto, que a sua família vive?
Eu sei que você tem os 4 pilares, eu queria até que você falasse sobre isso, Tá, desses 4 pilares. tá. Primeiro de tudo, vamos para a definição de princípios, né? Princípios são coisas que não têm tempo. A gente estava até conversando sobre, eu não sei assim, a religião de você, o que você segue, a sua crença, mas eu vou dar como exemplo aqui o livro, o principal livro do cristianismo, que é a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro de princípios, e princípios, eles não são para agora, né? Tem gente que fala, quem costuma ler a Bíblia é um livro tão atual, mas por que que ela é tão atual? É porque o princípio ele nunca muda. Ele é um princípio, ele é imutável. O que eu tinha te falado, essa parte, para colocar nome aos bois, sobre respeito e etc., primeiramente vem o pilar do amor, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o segundo, a autorresponsabilidade, foi o que eu disse. Antes de apontar o dedo, veja o que você está fazendo de errado. Como eu posso melhorar? Você falou em servidão. Como eu posso servir o meu cônjuge e mudar isso? Às vezes a gente prefere atacar. É mais fácil atacar porque você está na razão. Só que aí você consegue quebrar a pessoa, quebrar esse sentimento que ela está passando agora com atos de bondade, atos de carinho, atos de cuidado. Então, essa autorresponsabilidade é para isso. Perdão, muito importante. Olha, eu não sei o porquê que você está desse jeito hoje. Você não está normal. Esse não é o seu normal. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Mesmo que você tenha certeza que você não fez. Mas isso mostra a atenção. Pô, a pessoa, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Né? E gratidão. Seja grato. Entenda que a pessoa, ela está naquele momento, ela pode te fazer uma coisa ruim, mas aquilo é o melhor que ela tem para te oferecer naquele momento. Então seja grato sobre tudo. E esses dias eu estava falando sobre isso, não vou lembrar com quem, porque eu falo com tanta gente, mas a pessoa só dá o que ela tem. E talvez hoje o que ela tem é isso aqui, mas amanhã ela vai ter aprendido alguma coisa nova, ela vai ter tido mais contato com Deus e ela vai te dar um pouco mais. A tendência é essa, né? É Uhum. você sempre dar um pouco melhor do que você tem e esse melhor vai melhorando todo dia, né? E só voltando um pouquinho o que o Beto falou sobre perdão. Essa é uma palavra muito difícil, né, para muitos casais de pedir desculpas, ter a não é a palavra decência de pedir desculpas, não é isso, mas é ter a humildade de pedir desculpas. E muitas vezes no meu casamento com o Thiago falava assim: Nossa, mas você nunca pede desculpa. E eu achava que era ele que fazia isso. E de vez em quando eu falava a mesma coisa para ele: Nossa, mas você nunca me pede desculpas. E eu comecei a perceber que de fato eu não pedia desculpas quando eu era mais nova, né? E aí eu falei, nossa, hoje, né, eu aos 43 anos, eu olho e falo, poxa, eu podia ter sido melhor lá atrás, meu casamento teria sido tão mais, hoje eu estaria tão Leve. mais evoluída, mais leve. Então, você que está ouvindo agora, que tem um casamento novinho, que tem filhos pequenos, que quando tem filhos pequenos a mamãe não dorme, né, a vida vira do avesso, né? Mas o meu conselho é que vocês aprendam o quanto antes. Escute esse podcast 1 milhão de vezes, mande mensagem, eu posso mandar milhões de áudios para vocês para que você amadureça mais rápido, para o seu casamento ser mais feliz. Então, quando você é feliz, seu marido é feliz, seus filhos são felizes, parece que tudo entra em ordem, né? Claro. E assim, entenda que é um processo de construção. É o que a gente falou no começo. A grama do vizinho tende a ser sempre mais verde. Mas entenda que há um processo de construção. Tem um ditado que é meio chulo, mas é real. É aquele que você só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu Que eu levo, levo. né? Uhum. Mais ou menos assim. Mas retrata isso, retrata. Ninguém sabe ainda, né? Que eu estou escrevendo um livro e futuramente eu vou lançar sobre a minha história com a Nathalie, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias que estão nesse momento de repente não tá vendo saída, vai se separar. Não, tem saída, sempre tem saída. Ô Beto, você está falando da grama do vizinho. O nosso vizinho aqui da frente, ele é super caprichoso, né?
Então, tá chegando, agora a gente tá na primavera aqui, a grama dele tá verdinha, tá retinha, ele foi lá, ele tirou todas as ervas daninhas, ele tem muito trabalho, e ele vai com a esposa dele ali pra frente, a menininha dele, a menorzinha, eles ganharam um bebê tem pouco tempo, mas a maiorzinha já deve ter uns 2 anos, 3, não sei, tiram as ervas daninhas, eles deixam assim um jardim lindo, é um trabalho lindo, eles são super jovens. Então, você olha para o meu quintal, minha grama não é tão verde quanto a dele, mas ele colocou esforço para que isso acontecesse. Ele tem trabalhado diariamente para isso acontecer. Então, eu não posso querer o mesmo resultado que o meu vizinho se eu não estou me esforçando todo dia. Se eu não estou indo lá, eu estou cheia de erva daninha. A minha máquina de cortar grama quebrou. Eu não fui atrás para consertar ainda. Então, não se pode comparar o seu casamento com alguém que está tendo muito esforço. E também você tem que ser tão esforçado quanto seu cônjuge. Às vezes o marido está lá se esforçando, está trabalhando, chega em casa, dá o melhor que pode, dá carinho para o filho, para você, e você não acompanha isso, você não dá o esforço necessário para que esse casamento ele caminhe junto. E essa é uma boa A comparação, porque a autorresponsabilidade, né? autorresponsabilidade, que eu pensei no meu vizinho, que de fato ele faz isso, e é a coisa mais linda. O meu jardim nunca vai ser como o dele, porque ele coloca mais esforço. Exato. E isso serve, na verdade, para todas as áreas, né? Uhum. Isso é importante também. Você estava falando, como fazer para dar certo. Nessa ordem de princípios, o cônjuge ele tem que se entender nessa parte de princípios. Imagina a situação. Vou falar aqui uma polêmica. Não vou citar nomes, mas todo mundo vai saber o que é. Recentemente, um grande educador de finanças se separou da esposa e casou com uma outra influencer e tal. Vocês já sabem Sei quem é. quem deve ser. Eu sempre ouço os podcasts, consumo conteúdo de finanças dele. E uns 3 podcasts antes de tudo isso acontecer, da separação e dele anunciar o casamento, eu conversei com a minha esposa. Eu falei assim, esse cara vai ter problema. Falei, por quê? Aí a minha esposa, por quê? Ele não tá priorizando a família dele. E dito e feito, ele na hierarquia dele, assim, eu não tenho nada contra ele, não é nada disso, é só para você entender quando o cônjuge pensa em família primeiro e o outro pensa em trabalho primeiro, você vai ter problema, porque não tá na mesma frequência. E eu falei para minha esposa, pô, se lá em casa, o que é? Deus, eu, meu cônjuge, a minha esposa, né? Meus filhos. Então, essa é a escada. E ela também compactua dessa mesma hierarquia. Então, isso é muito importante. É a ordem de prioridades que você vai dar para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Se a prioridade do Tiago, seu esposo, fosse a grama sempre verdinha, você teria que mudar alguma prioridade, a máquina teria que estar arrumada para a grama ficar verdinha também. Porque isso não é uma prioridade dele. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. E isso acontece quando você entende também a cabeça da pessoa que você vive, né? E você respeita a cabeça da pessoa que você vive, que você tá ali convivendo, você tá compartilhando a sua vida, você está passando anos, horas, meses com aquela pessoa, né? É uma coisa muito amplo, mas quando você se casa, você se entrega realmente para aquela relação. Exato. É uma entrega tão grande, é tão imensa que você... Hoje eu tenho quase mais tempo com o Thiago do que o Thiago teve com os pais. O Thiago teve 19 anos com os pais, a gente está 19 anos juntos. Ou seja, daqui mais alguns meses o Thiago vai ter mais tempo comigo do que ele teve com os pais dele. E essa entrega, imagina se essa entrega não é boa, né? Não fosse boa. Como seria uma vida tão infeliz, né? Porque ele teve uma vida tão feliz com a família dele, com a mãe, com o pai, com a irmã. E aí ele vive uma vida infeliz comigo, né? Então, não pregamos o divórcio. A gente, pelo contrário, né? A gente espera que as pessoas vivam bem, vivam felizes, encontrem princípios parecidos, trabalhem sobre isso. E eu queria trazer agora uma pergunta que eu acho muito grande e vai te dar trabalho responder, tá, amigo? Vamos lá. Pra mim, assim,
depois você pode me perguntar de volta. Tá. O que que significa uma família para você, Beto? Na minha concepção, é a base de tudo. Família, para mim, é a forma com a qual o Senhor usa para descrever como que são as coisas com Ele, como que é a vida com Ele. Que é isso, o perdão, a O forma de amor, amar, a dedicação, o cuidado, carinho, afeto, toda essa junção, o amor sobretudo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse por todos nós. Você tem noção? Hoje eu sou pai, você é mãe. Você tem noção do que é esse amor? Você daria um filho seu em prol desse amor? É muito louco tentar entender isso. Então, para mim foi isso. Foi a forma, cara, vocês, na sua experiência aí na Terra, vocês vão sentir um pouquinho amando o seu cônjuge, amando os seus filhos, mas vocês não vão ter noção do que é o meu amor por vocês. Então, para mim, foi uma forma de transferir essa divindade para a Terra, foi a família. O homem dando a vida pela família. Eu vou tentar falar pelo meu lado, né, de homem. Qual que é a função do homem dentro da família? É dar a vida pela família. que lindo isso, Beto. Obrigado. Eu não tenho como definir de outra maneira. É muito lindo, porque a gente vê hoje casamentos sendo desfeitos, a responsabilidade do homem sendo deixada de lado, ele buscando outros interesses fora do casamento, seja outra mulher, ou jogo, ou qualquer outra coisa que ele coloque à frente da esposa dele. Para mim, é uma coisa assim muito longe da minha cabeça eu imaginar que eu vou colocar outras coisas na frente do Tiago e das crianças. É muito, seria muito egoísta da minha parte pensar que eu tô colocando, como assim? Eu tô colocando a minha prioridade jogar. Eu passo noites e noites e noites jogando e não tenho tempo para minha família. É- eu vou contar uma coisa para vocês que acontecia quando eu era solteira, né? Trazendo só para os princípios de novo, rapidinho. Na minha casa, todo domingo, para nós da nossa igreja, é um domingo de descanso, é um domingo que você entrega para Deus. E na minha casa, com meu pai e minha mãe, meu pai gostava de assistir televisão muito alta, assistia Faustão, o Gugu, Família tradicional, né? família tradicional, mas Brasileira. era muito alto e a gente não tinha uma conversa com o meu pai. Eu não tinha meu pai ali com a gente de verdade, né? Ele tava ali na frente da televisão e sempre aquela gritaria, um entra e sai. E eu lembro, quando eu era muito nova, eu falava assim: quando eu tiver minha família, minha casa não vai ser assim no domingo. Minha casa vai ser silenciosa. Eu vou ter tempo para ficar com os meus filhos. Se tiver que dormir um pouquinho, eu vou dormir. Mas se tiver que conversar, a gente vai conversar, a gente vai andar na rua, a gente vai estar junto. Porque aquilo me incomodava tanto. Eu queria tanto a presença do meu pai ali de verdade comigo, sabe? De alma. E eu não tinha aquilo. Então, hoje, os domingos da minha casa são muito tranquilos. A gente tem, de verdade, é um dia nosso, é um dia que a gente vai à igreja, cumpre os nossos compromissos, mas a gente tem tempo juntos, a gente senta junto para comer no domingo. E eu lembro que meu pai comia na frente da TV com a comidinha assim, e minha mãe lutava para todo mundo comer na mesa, né? E era uma casa muito simples, a mesa não cabia todos os filhos, mas ela sempre se esforçava para isso, mas era um esforço de um lado só. E esse era um princípio que, independente de igreja, tá? Isso não tinha nada a ver com igreja, mas era um princípio que eu queria que a nossa família tivesse um domingo deleitoso. Uhum. E, e eu, tão nova, tive essa percepção de entender que ali eu não gostava de estar. Você teve essa decisão. Você decidiu, bom, isso eu não quero. E você vai pensando as coisas boas. E é assim. O que vai influenciar isso no seu casamento? Muitas vezes
você vai ter que deixar pessoas para trás. Quando eu era solteiro, eu tinha alguns amigos que eu falei assim, bom, nesse momento onde eu quero ir, eles não vão ser responsáveis por me ajudar a chegar até lá. Então, eu não sei as mulheres, falo como homem. É muito difícil, às vezes, para o homem negar um futebol, fazer não sei o quê, ir para um bar. Muito comum, né? Um ambiente comum, assim. E você tem que entender, na sua visão de homem, que a sua família é mais importante. E você vai ter que negar isso. Eu já cansei hoje, numa roda de homens, assuntos que não condizem com o meu princípio, de eu sair fora. A Nathalie sabe essas horas. Ela, depois de um tempo, ela vai até mim, estão falando besteira, né? Falei, então, presta atenção. Começa pela boca. A boca, o poder das palavras é grande. Se você é casado e você tem amizade de convivência com homens solteiros, cara, tá errado isso. Reveja. Tente se espelhar em casais que têm abundância no relacionamento, que tem um relacionamento saudável, que você possa aprender algo. E ainda assim, esse casal saudável, abundante, você tem que entender que ele também tem problema. Sim, E também. tá ali lutando todos os dias. Mas eu gostei muito disso que você falou, Beto, de deixar pessoas, deixar coisas para trás. Tem coisas que não dá mais pra gente acompanhar. Não dá. Quando a gente se casa, a gente. Ah, mas eu vou deixar de falar com as pessoas que eu gosto? Não. Mas você vai colocar cada coisa no seu lugar, né? Exato. Você vai entender que o almoço de domingo não vai ser sempre mais na sua mãe. Porque agora tem a sua sogra, agora tem a sua casa, que na sua casa você vai querer receber sua mãe. Eu vou até citar um amigo meu, o Enzo e o Natan, são irmãos, e eu acho super bonitinho, né? Eles, aos domingos, a mãe deles, a Ruth, e o pai, o Feitosa, eles almoçam. Eu vejo que, esse domingo eles almoçaram na casa da avó. No outro domingo almoçaram na casa da Ruth. Aí no outro domingo almoçaram na casa de um filho. Eles não têm, e almoçam sozinhos também. Eles não têm aquela obrigatoriedade. Então, eles não deixaram o pai e a mãe para trás. Mas eles colocaram cada coisa no seu lugar, porque agora eles são casados. Então, a casa deles existe lá uma mesa, né, com pratos. A esposa, ela quer fazer comidinha pro marido dela, ela quer no domingo, depois de uma semana super cansativa, também fazer a comidinha dela. E a sogra também não tem que ficar chateada, não. E nem a É. mãe. Acho que Atenção, sogras e sogros. Isso aí é um princípio que a Andresa está falando. Se eu não me engano, Gênesis 2:24, ele fala: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e juntos não serão dois, mas uma só carne. É princípio. Então, cara, isso é irremediável. Eu lembro que você falou de se dividir, entender um ou outro e tal. Eu lembro que no Natal, quando a gente casou, era assim, a virada de ano era na casa da minha sogra e o almoço de Natal era na casa da minha mãe. Então, você tem que ter essa divisão, esse jogo de cintura, de saber negociar e ceder também é importante, né? Deixar o ego de lado. Ego. Tomem cuidado com o ego de vocês. que nada Isso é mais é que o muito orgulho, importante. né? O ego, o orgulho. Tentem deixar isso de lado, porque aí vocês vão começar a enxergar a família e o projeto de eternidade. E lembre-se, família é para sempre. É. E essa é a sua família, que você construiu, que você vai construir. E deixa eu trazer uma coisa aqui que eu estava lendo hoje. Deixa eu até ver, acho que eu não sei se eu te mandei ou se eu só deixei, eu tirei uma foto disso de um discurso sobre conselho de família. Hoje nós aqui em casa, com isso que a gente viveu, a gente fez Tiago pediu um conselho de família. Ele não chegou e falou, gente, eu quero um conselho de família. Não. Ele só falou, os meninos estavam chegando da escola, e ele falou, eu quero conversar com todo mundo junto. E nós fizemos um conselho de família. Então, às vezes, até para você decidir algumas coisas, para colocar pessoas nos seus lugares, nos seus devidos lugares, a partir do momento que você tem uma vida dois, você vai precisar de um conselho de família. Você e seu esposo, você e seu noivo, você e seu namorado, você vai precisar que isso aconteça. Você não precisa basicamente chegar e falar, vamos fazer um conselho hoje, hein? É isso. Não.
com carinho, com amor, vamos conversar sobre, pra gente ali na frente, a gente não ter problema, pra gente alinhar algumas coisas. E, Cara, vou te cortar não, rapidinho, pode porque cortar, isso pode que você cortar. falou é muito importante. É muito importante, você não tem noção. Foi onde eu falei da comunicação entre o casal. Cara, vou dar meu exemplo como homem. O marido está estressado, chega em casa, não quer nem olhar para a mulher. Ele tá errado, ele não tá certo, ele tá errado. Qual que é a primeira coisa que a mulher pensa? Tá com raiva de mim, Tá me traindo. tá me traindo. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Né? Joga Esse, pra cima dela. cara, ele tá me traindo, não tá normal, ele tem outra, vai mexer no celular e tal, essas coisas e tal. Cara, esse processo, muitas vezes o homem, por ter o homem que chega junto, né? O homem que tem a responsabilidade da casa, que assume o papel dele, ele às vezes está sem saída, ele está buscando uma saída para um problema de casa e ele não quer levar para a esposa. Então cabe se chegar, oi meu amorzinho, vem aqui, eu não sei o que aconteceu com você hoje, o que está acontecendo, mas não esqueça, eu te amo e tô com você até o final. E aí você vai ver que muitas vezes, poxa, aconteceu isso, eu não sei como Ele se resolver. abre. Ele vai falar. Que vocês são facinhos, cara. Vocês são facinhos. Meu, mulher sabe, você sabe. Vocês convenceram a gente a comer o fruto proibido. Pô. Deixa eu só colocar aqui os tipos de conselhos de família que existe, né? O primeiro conselho de família, ele é feito com todos os membros da família, que foi o que aconteceu aqui em casa hoje. Foi um conselho eu, Tiago e os filhos. O segundo tipo de conselho de família é um conselho executivo de família, que envolve apenas os pais. Durante esse tempo juntos, os pais podem examinar as necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada filho e o progresso deles. E esse conselho executivo também é uma boa ocasião para a esposa e o marido falarem sobre seu relacionamento pessoal um com o outro. Aí fala aqui que o elder Harold B. Lee realizou o nosso selamento, ele contando, né? E nos ensinou um princípio que, a meu ver, é útil para todos os casais. Ele disse: nunca vão dormir sem se ajoelharem juntos, de mãos dadas, para fazer suas orações. Essas orações convidam o Pai Celestial a nos aconselhar pelo poder do Espírito. Olha que conselho mais lindo, né? Esse segundo conselho de família que é entre o marido e a mulher. Exato. E o terceiro, ele fala que o terceiro tipo de conselho de família é um conselho limitado de família. Nele, ambos os pais passam um tempo com o filho individualmente em um ambiente formal ou informal. Essa é uma oportunidade para conversar sobre tomar decisões com antecedência quanto às coisas da vida. E a gente faz isso aqui em casa, mas não é com frequência. Mas às vezes, assim, é no mercado. Ah, vamos no mercado, Gica. Aí a Gica vai comigo no mercado. Então, até a saída no mercado, você pode fazer um conselho de família na saída. Um conselho com a Gica, né? Conselho com o seu filho, individual, pessoal. Como ele falou, pode ser formal ou informal. O que acontece? Você traz para perto, você traz para pertinho. Bom, deixa eu ver o que está acontecendo com ela. E na maioria das vezes, o filho se comporta de uma maneira, ou o cônjuge, que você repele. Traz para perto, gente. A família ela tem que estar perto. Se o teu marido, tua esposa fez algo que você não concorda, vocês não podem deixar longe. Você pode sim ficar com raiva, virar a cara ali no sofá, mas traga para perto. Amor, eu não sei o porquê você está agindo dessa maneira. E assim, a gente falou sobre separação, sobre priorizar outras coisas. Isso tudo é resultado, é Exatamente. final. Exatamente, Isso é Beto. final. Você tem que saber antes. Nesse conselho que muitas vezes você descobre. O cara tá frustrado com o trabalho, ele não tá satisfeito de repente com o que ele ganha, alguma coisa do tipo, e aí ele acaba achando saídas. Isso chama uma saída emocional para outras coisas, traição, drogas, bebida, algo do tipo. Então tome muito cuidado com isso. Isso é muito importante, essa comunicação do casal. É muito bom você falar isso, Beto, porque quando a gente tá já no resultado, a gente até não consegue entender o porquê que chegou naquele resultado.
Mas são pequenas construções que você falou lá no início. É uma construção. Você não constrói uma casa de um dia para a noite, porque ela vai cair. Essa construção, ela começa com alicerce, aí depois, né, você vai crescendo, colocando tijolinho por tijolinho, e cada vez que você faz um conselho de família, você amadurece mais, você se torna mais forte, você torna sua família mais forte. Você tem que gastar tempo investindo na família. Você precisa investir na família. E aí a gente vai gravar um outro podcast, porque eu quero falar especialmente sobre isso, sobre ter intenção em algumas coisas. Que a gente não quer se alongar muito nesse, né? Mas porque outra a gente vai gravar. Não sei nem se a gente vai trocar de roupa, tá, amigo? Tu trouxe outra roupa? Eu vim prevenido. Hoje eu só saio daqui depois de 12 horas de conteúdo E gravado. eu liguei pra sua esposa hoje e eu falei, a gente conversando, toda vez que eu ligo pra Nath e pro Beto, eu acho que eu preciso ligar mais, porque toda vez que eu ligo com a intenção de, de ter conteúdo, de aprender alguma coisa para poder ensinar para vocês, sempre eu tenho inspirações. E hoje, conversando com ela, a gente escreveu assim, eu e ela, princípios, eles não vêm de religião, e sim da educação de pai e mãe, e do caráter que é construído com os pais. Você tem uma religião, eu tenho outra religião, mas o princípio que eu vou dar para os meus filhos, e você para o seu e para os seus que virão ainda, são princípios cristãos, mas especificamente são princípios que a gente acredita que atravessa a nossa alma, que a gente sabe que fazendo isso, eles vão se tornar pessoas muito boas. Isso é independente de religião. É você realmente ajudar aquela criança, aquele jovem, a ter caráter, a criar uma casca para quando chegar na vida adulta ser um pai muito bom, ser uma mãe muito boa, ser um cidadão muito bom, né? Sim. Isso também a gente conversou aqui antes. Infelizmente, a gente teve a nossa primeira família. Felizmente nós tivemos a primeira família. Só que, infelizmente, às vezes a gente não aprendeu isso dentro de casa. A Andresa deu o exemplo, né? Que ela quis fazer diferente. Então a gente tem que buscar essas alternativas para que aconteça e seja diferente. Você está vendo que está errado, faça diferente. Aí é onde entra o que você falou. Eu não quero isso para minha vida. Então, se você não quer isso, por que você está repetindo? Entenda uma coisa. O ser humano, uma das formas dele aprender é por repetição. Então você viu coisas por muito tempo na sua casa, na sua família de origem, que você acaba repetindo dentro do seu casamento, dentro da sua família, por mais que você ache errado. Mas você vai repetir esses padrões. Isso acontece. Então você tem que se policiar e ver o que está errado. E ver o que está sendo esse ciclo que volta para o mesmo erro. Para você não tomar mais essas ações. É legal você falar isso, Beto, porque eu tô num nível de maturidade já com o Thiago que quando eu percebo que eu tô nesse ciclo, que eu tô voltando a coisas que não são boas, que vêm da minha criação, tem muitas coisas boas, mas tem coisas que não são boas. Eu sinalizo para Thiago, Thiago, ó, cara, me desculpa, eu passei do limite, cara, só me deixa quietinha um pouquinho, eu preciso de um espaço, eu preciso ficar quietinha. E eu faço isso também com os meus filhos, porque às vezes eu me excedo também. E eu sou carioca, né? Carioca é um sirizinho na lata, né? E às vezes eu tô tão em excesso com os meus filhos que depois, hoje, né? Isso hoje, eu tenho a humildade de pedir perdão. Me perdoe, eu não devia ter falado desse jeito, mas o que eu quero te ensinar é isso. Eu me acalmo, né? Demora um tempo, mas eu me acalmo. E o que eu queria te ensinar é isso. Hoje eu mandei uma mensagem para Bela. Deixa eu ver se eu acho aqui uma mensagem. Só pra gente ir daqui pro fim. Pra gente. Eu botei assim pra ela, ó. Filha, eu estou mais calma e espero que você esteja bem. Poderia ter sido um cenário muito pior. Foi um acidente de carro, tá, gente? Poderia ter sido um cenário pior. Mas coisas materiais a gente trabalha duro e conquista de novo. A lição é: escute seus pais, não use celular na direção, você não é experiente no volante, dirija com prudência e não minta. E quando eu escrevi isso aqui, eu escrevi tão do meu coração, porque na hora eu tava tão estressada, tava tipo, caramba,
esse carro vai ficar caro, e bateu num carro que, pô, o cara já falou que esse carro é vintage e não sei o quê. E eu tava tão chateada, sabe, de ter que ir a pé até lá, eu tava sem carro. E eu nem demonstrei tanta chateação, eu tava só meio que bufando ali, né? Fui andando, batendo firme no pé, mas ela é minha filha, ela me conhece. E ela passou por um acidente que ela não precisava de uma mãe dura, ela precisava que eu fosse firme, mas que eu demonstrasse amor. Ela se tremia toda, e quando você chegou, você deu um abraço nela. E naquele momento, a Bela não chora, ela não é de chorar. E naquele momento ela se sentiu amada. E ela despencou a chorar. E quando eu voltei para casa, eu falei, aquele abraço deveria ter sido meu. Deveria ter sido meu abraço para ela. O Senhor é tão justo. O Senhor é tão justo porque eu orei para que isso acontecesse. E o Espírito Santo, ele tocou em você e te mostrou, porque eu ia te falar isso. Eu ia te falar. E ele tocou de uma forma tão profunda que me fez perceber, não que eu sou uma mãe ruim, Não, não, de forma alguma. né? Não que eu sou Uhum. uma mãe ruim, mas que eu poderia ter feito, mas ainda há tempo. Então, acho que isso é uma coisa talvez para os pais, para os cônjuges, para os casais, sempre há tempo de consertar as coisas. Não perca tempo. Se você está fazendo alguma coisa que não tá legal, volta atrás um pouquinho. Peraí, o que que eu posso fazer? Foi uma simples mensagem que eu mandei para ela, muito intencional, muito sincera, muito honesta e com muito amor. Você E ela engoliu o seu entendeu. ego de mãe, que às vezes o pai ou a mãe não quer voltar atrás para não mostrar uma possível desautoridade, não sei se existe essa palavra, uma desautoridade, mas não. Eu acho que eu devo mandar isso. Então eu vou mandar. É. Então parabéns pela sua atitude, Mas por isso é você ter só feito isso. com realmente o espírito, né? É, E ela respondeu assim: obrigada pela mensagem, mãe. Sim, eu com certeza aprendi minha lição. Eu vou ter mais cuidado, te amo. E pessoalmente a gente conversou depois e foi muito. É muito intenso tudo isso, né? Porque pra o quem não carro tá tá lá na entendendo, a garagem. Andressa tava com a arma do policial em punho e ela tava prestes a dar. Mentira, brincadeira. Praticamente isso. Eu tava bem estressada. Eu até mandei uma mensagem pro Beto. Falei, Beto, me desculpa se eu fui grosseira com você, porque na hora eu tava tão agitada. Ele falou, não, Não, você não não foi foi. não. Porque eu tava tão, tipo, querendo que as coisas se resolvessem, né, de uma forma. E na verdade, ou agora, né, mais calma, eu consigo olhar o erro, eu consigo olhar o que poderia ter sido ensinado com mais ênfase, porque é uma adolescente, né, uma menina. Exato. Mas com relação ao casal, mulheres, tenham muito cuidado como vocês falam. Não fale na hora errada. Seja prudente ao falar. Não ofenda. A gente não precisa ficar ofendendo o marido. Ah, ele vai aprender dessa forma. Não Em vai. público, Em público, principalmente. jamais. Isso mostra desonra, tanto o homem quanto a mulher. Gritou, para mim, gritou, falou alto. Gritou, né? Que às vezes você. Aí você já percebe, mas gritou comigo, para. Se eu pegar. Meu, a Nathalie já me segurou algumas vezes. Não se envolve de eu querer ir partir pra cima, De ver de ver. briga de casal. Principalmente o homem. Porque, cara, a gente é mais forte, nós somos mais fortes. A gente tá aqui para dar a vida por elas. Então a Nathalie já me segurou várias vezes pra eu não fazer besteira. É. Gente, a gente vai terminar esse episódio agora. Ah, não, tá bem legal, meu Deus. Eu queria agradecer ao Beto e Obrigado não vocês. só agradecimento, mas um elogio sincero da minha alma para você e para sua família, para você, para Nath e para o Noah. O Noah é o amor da nossa vida, né? Aquele Meu moleque. filho, eu te amo, papai te ama. Eu tava me arrumando pra vir pra cá, aí ele falou, papai, você tá lindo. Ai, minha Do nossa. jeitinho dele, papai tá lindo. Então, filho, eu te amo. Aí não aguenta, não tem coração que aguente, né? Ele acho que ele é o reflexo de quem vocês são. E eu Eu amo tanto a Nathalie que esse amor ele multiplicou e virou o Noah. Basicamente isso. Ele é a coisa mais linda. Vocês
Eu queria publicamente elogiar vocês e agradecer por Obrigado, vocês serem amiga. um exemplo tão bom. Que apesar de eu ter 19 anos de casado, vocês têm quantos anos de A casado? gente, 2013, 10 10. anos. Esse 10 ano a anos gente de casado. Eu completa. tenho quase o dobro. E o quanto que eu aprendo com vocês, com o respeito que vocês têm um pelo outro, com o carinho que vocês têm um pelo outro. Eu não preciso ver vocês brigarem para saber que vocês têm conflito. E eu sei que vocês resolvem os conflitos e por isso vocês estão juntos. E vocês, de fato, são um exemplo muito bom para mim, como um casal cristão, um casal que estão lutando para serem melhores a cada dia. Obrigado. Elogio é muito. Você tem que tomar muito cuidado com o elogio. Elogio é uma coisa só para você cheirar, para você não descuidar. Então eu aceito, mas eu faço isso porque realmente eu acredito no projeto da família, no projeto que o Senhor deixou aqui para a gente seguir. Realmente, hoje, você falando comigo hoje, eu acredito. Então, se alguma palavra do que a gente falou aqui possa entrar no teu coração, que a sua família seja restaurada, e que em nome de Jesus as famílias voltem a se relacionar. As famílias voltem à mesa, né? Tenha tempo de qualidade à mesa. Separa pelo menos uma refeição do teu dia. Eu sei da correria, que às vezes você trabalha longe. Acordem mais cedo, a casa inteira, tomem café, mas pelo menos uma refeição do dia façam juntos. Maravilhoso, maravilhoso. Esse eu acho que foi o melhor conselho que a gente poderia ter dado aqui nesse Não tem podcast. dinheiro, não tem nada, é só isso. Começa assim. O menino vai subir em cima da mesa, a mulher vai correr, vai gritar. Vai botar a No panela de começo. feijão em cima da Depois vocês vão mesa. ajustando isso. Depois vocês vão ajustando. Mas façam isso. Tenha relacionamentos. Se relacionem em família, que a gente tá perdendo isso. Incrível. Obrigada, De Beto. nada, Beto, imagina. como que o pessoal te acha na rede social? Bom, eu tô no meu Instagram, Agberto Amâncio. E assim, eu tenho para mim que o Senhor quer que eu levante muitas famílias. E esse podcast foi na semana onde eu pedi uma resposta para ele. Então, se você quer saber mais sobre família, ou quer que as minhas experiências eu possa compartilhar, me segue lá, @agbertoamancio no Instagram. Me segue lá no Instagram que me chama no inbox, fala, cara, minha família tá destroçada, o que que eu faço? Se precisar de ajuda, me dá um toque. Obrigada, meu amigo. Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero que vocês compartilhem muito e a gente vai gravar um outro episódio já já. Obrigada, beijo!